E quando o Papa, foi coroar o Napoleão Bonaparte, ele mesmo tomou a coroa das mãos do Papa e colocou a coroa na sua cabeça e não se submeteu ao papado. E isso aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798. Foi quando a ferida foi na cabeça de uma das cabeças da besta. A ferida mortal começou ali. Então, Napoleão Bonaparte, ele enviou seu general Berthier, e mandou invadir Roma e prender o Papa. E o Papa Pio VI foi preso na França, lá na Valência. E lá ele morreu preso. Foi aí que esse poder político religioso, teve uma ferida mortal, porque ele ousava perdoar pecados, se fazia Deus, aceitava ser adorado, mas a sua ferida ali foi bem em cima. Mas aqui na Bíblia diz que a sua ferida mortal iria ser curada. No versículo 3 fala, mas sua ferida seria curada. Queridos, a profecia é digna de confiança, porque ela se cumpre, porque é Deus que revela. Deus sabe desde o princípio ao fim. Deus conhece o começo e o fim. Deus sabe o futuro. E quando você estuda a profecia, a sua fé fortalece, porque a profecia está se cumprindo e Jesus vai voltar. Quando você estuda a profecia, quando você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia é a palavra de Deus, não é palavra de homem, mas a Bíblia é a bússola que vai te levar para o céu. Então, quando o papado recebeu essa ferida mortal no ano de 1798, até 1929, mas nesse período de 1798 até 1929, o papado perdeu seus estados papais, eram 20 estados papais. Então o papado se recolheu como um preso voluntário. Esses 20 estados papais eram cidades cujos impostos eram canalizados para o Vaticano. Mas um homem chamado Garibaldi, casado com uma brasileira chamada Anita Garibaldi, ele tomou esses estados papais de Roma. Ele tomou essas cidades no ano de 1871. Foi aí que o papado se recolheu como preso voluntário até 1929. Em 1929, o primeiro-ministro da Itália, chamado Benito Mussolini, ele assinou um tratado com o Vaticano, que se chama o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão devolveu o Estado ao Vaticano. Isso que chamamos de Estado do Vaticano, que são os 44 hectares, foi recuperado do ano de 1929 no Tratado de Latrão. Dali para frente, os papas passaram a não ser somente papas, mas passaram a ser reis. Por isso que na Bíblia fala que as 7 cabeças são 7 reis, 7 líderes. E agora o Vaticano tem a sua própria moeda, tem a sua bandeira, tem a sua guarda na Suíça, porque agora são reis. Tem as suas embaixadas no Vaticano e tem várias embaixadas no mundo inteiro. É o país mais pequeno do mundo, mas é o país mais poderoso do mundo. E o Papa, o líder, que é o cabeça, ele exerce seu poder no país inteiro, no mundo inteiro. Ele exerce um poder no mundo inteiro ao ponto de que todos os presidentes eleitos sempre marcam em sua agenda uma visita ao Vaticano com o Papa. Presidentes, reis, rainhas, primeiros ministros, governos, todos eles marcam uma visita ao Vaticano com o Papa, para receber a bênção do Papa, porque todos eles querem estar de bem com o Papa. Atualmente, o Papa é o Papa Francisco, carismático e sorridente, mas é ele que está reunindo todos os países ao Vaticano. Ele está reunindo o mundo todo em torno do Vaticano. O último documento que ele assinou foi com o islamismo. Agora eles estão amigos, Foi lá no Árabes que eles assinaram o documento com o líder do islamismo. E todos os religiosos também irão se unir com o papado. Budismo, hinduísmo, islamismo,
todos, judaísmo, todos eles vão, na profecia diz que vão se dobrar em submissão ao papado. Vamos voltar aqui para o versículo 4 do capítulo 13 de Apocalipse. E todos adoraram o dragão, pois ele concedeu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Queridos, quem vai escapar das mãos do papado no tempo do fim? Ninguém. Nenhum país, nenhum povo vai querer se opor contra o papado. Ninguém vai ter coragem de se opor, porque é um poder de opressão. Você queira ou não, vai ter que se dobrar, se curvar. Mas, querido, você não pode adorar somente ao Papa e não adorar o dragão, que é Satanás. Se você adorar o papado, você também estará adorando a Satanás, como está escrito aqui. Todos adorarão o dragão, pois foi ele que concedeu autoridade à besta. Mas existe um povo fiel a Deus, fiel à Bíblia, fiel aos mandamentos de Deus, que não irão se curvar diante do papado, mesmo que para isso precisem dar sua própria vida, porque eles são filhos do Altíssimo, eles são selados, comprados e lavados pelo sangue de Jesus, e você está sendo convidado a fazer parte desse povo fiel, porque Deus não tem acepção de pessoas, não importa qual é a sua religião, mas chegará um tempo em que você vai ter que escolher de que lado você vai ficar, se você vai ficar do lado do Santíssimo Deus ou se você vai obedecer ao homem, porque a palavra de Deus diz que mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Aquele que obedecer a Deus será selado e será protegido, mas aqueles que se curvar diante do homem, diante da besta, esse vai receber as pragas do Apocalipse, do capítulo 16. Nenhum poder ou país vai querer se opor à besta, a não ser o povo escolhido de Deus. A ONU se curvou ao papado. O último documento que o Papa assinou foi uma encíclica de 6 capítulos. Essa encíclica papal, ela tem 6 capítulos, 5 capítulos vai falar de ecologia, mas o 6º capítulo vai falar de a santificação do domingo. A santificação e a adoração do primeiro dia da semana, que é o domingo, que quando no fim do tempo vai haver um decreto dominical a favor desse primeiro dia da semana, que é o dia do sol, foi o homem que escolheu. Essa encíclica, ela foi presenteada ao presidente Barack Obama dos Estados Unidos, porque na época ele ainda era o presidente. E esse documento foi assinado por todos os governadores dos países do mundo. Essa encíclica foi votada na ONU e todos assinaram e aceitaram. Mas lembre-se, 5 capítulos fala de ecologia, mas o 6º capítulo vai falar da santificação do domingo. Por que que o homem tem um dia domingo? Porque Deus, ele não criou esse dia, mas ele criou o sábado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala do sábado que foi abençoado, santificado, e também em Êxodo capítulo 20, versículo 8, fala da guarda e da santificação do sábado, que é o 7º dia da semana, que é o dia do Senhor. Mas esse poder religioso criou um dia de santificação, um falso dia de adoração, que é o domingo. E essa encíclica, votada na ONU e por todos os líderes mundiais, ela vai ser, no fim do tempo, um decreto para que todos venham adorar a besta. Queridos, os governadores, os presidentes, os governos, eles podem cometer crimes, podem cometer corrupção, podem cometer qualquer delito que não é considerado como blasfêmia, porque blasfêmia na Bíblia é uma palavra específica para o homem que se faz Deus, que quer usurpar o lugar de Deus. Aquele que quer usurpar o lugar de Deus e tomar o lugar de Deus e fazer tudo que Deus faz, querer ser adorado como Deus, ele está blasfemando. E só existe uma igreja aqui na terra, uma pessoa aqui na terra que quer se fazer Deus, que blasfema contra Deus. Vamos ler o verso 5. E foi-lhe dada uma boca que proferiria coisas arrogantes e blasfêmia,
e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Tem pessoas que jogam esses 42 meses para o tempo da Idade Média. Não tem nada de errado nisso, mas essa aplicação seria uma aplicação secundária, porque a aplicação primária é o que está escrito dentro do contexto do capítulo 13. O capítulo 13 de Apocalipse é uma profecia para o tempo do fim. Na Idade Média, Roma governou o mundo por 1260 anos. Mas essa profecia de 42 meses é para o tempo do fim. Se Deus diz que é 42 meses, então é 42 meses para o tempo do fim, e não para a Idade Média. Vamos ler agora o versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Queridos, por que esse poder religioso, ele blasfêmia contra o tabernáculo de Deus? A Bíblia fala de 2 tabernáculos, o do céu e o da terra, feito por Moisés. Mas o tabernáculo da terra foi destruído no ano 70 com a destruição de Jerusalém, e só tem agora o do céu. E a Bíblia diz que no tabernáculo do céu existe um mediador. Quantos mediadores existem? Um mediador. Deus não é mediador, o Espírito Santo não é mediador, mas Jesus é o mediador. Mas esse poder religioso, Roma, ele criou vários mediadores criados por homens, por cada problema que a pessoa tem. Ele criou vários santos mediadores. Por exemplo, tem o santo casamenteiro. Se você tem problemas e não consegue casar, você vai ao santo casamenteiro. Tem o santo dos caminhoneiros. Tem o santo da Senhora do Bom Parto. Tem santos para várias promessas. E as pessoas estão sendo ensinadas errada pela tradição romana que vem desde a Idade Média para cá. As pessoas estão sendo elas estão enganadas, né? Elas não sabem, porque não leem a Bíblia, infelizmente. Porque esse poder, eles têm a Bíblia, mas eles não incentivam os seus membros a lerem. Nós vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Timóteo para me provar para você que só existe um único mediador. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só mediador, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E ainda cita o nome. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso único mediador. Queridos, nós respeitamos muito a Virgem Maria. Nós respeitamos muito a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Ela é agraciada, bendita entre as mulheres, mas ela não é mediadora. A Bíblia diz que existe um único mediador. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Maria, não é Francisco, não é Expedito, é Jesus Cristo. E as pessoas, elas não estão mais indo até Jesus como mediador. Elas não vão buscar mais ao Jesus, elas vão direto aos santos. Queridos, não é os santos que vai nos salvar. Nós não somos salvos pelos santos. Somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que tira seu pecado. Jesus é o único santo que deve ser adorado. Mas, infelizmente, Roma criou um sistema de mediadores e as pessoas vão até eles, infelizmente. Mas, queridos, Deus tem fiéis em todas as igrejas, inclusive nas igrejas católicas. Mas Deus irá chamar no momento certo, quando elas perceberem que estão sendo ensinadas e enganadas, porque Deus ainda tem um povo fiel e Ele está lhe chamando para que você abra a sua Bíblia e confira o que a palavra de Deus está se cumprindo e irá se cumprir. Vamos ler agora o verso 7 do capítulo 13. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Queridos, se você for ali na internet, no Google, e pesquisar Inquisição Romana,
Inquisição Valdenses. Vai aparecer dezenas de páginas para você pesquisar, repetindo o que eu falei antes. No passado era difícil a gente comprar um livro para pesquisar tudo que está se passando, mas hoje a internet nos oferece uma chave para que a gente possa pesquisar e comparar com a Bíblia. Essas inquisições romanas mataram mais de 50 milhões de cristãos por causa do nome de Jesus, pelo Papa Romano. Muitos mártires, queridos, muitos mártires derramaram seu sangue por amor de Jesus. Mas por que Deus permite que mártires morram, derramam seu sangue se eles são fiéis a Deus? Porque quando Deus permite que um mártir morre, é para a conversão de outras pessoas. Um sangue do mártir é como se fosse uma semente que vai germinar na terra. Quando morrem mártires, se converte milhares de pessoas. No fim do tempo, a história também vai se repetir. Está chegando aí um decreto, a nova ordem mundial, o decreto dominical, que é um falso dia de adoração, o dia de domingo, o dia do sol, porque o verdadeiro dia de adoração é o sábado, santo do Senhor. Mas quando esse decreto vier, Roma vai perseguir todos os cristãos, os guardadores do sábado, e vai perseguir, e alguns Deus vai permitir que sejam também mártires para a conversão de outras pessoas, mas Deus vai dar o livramento para aquelas pessoas que Ele mesmo o escolheu. Queridos, ninguém, nem governos, países vão ter coragem de se opor contra o papado. Ninguém vai ter coragem de dizer, nós não vamos submeter ao papado. Mas Deus tem um povo separado, santo e escolhido, que não vai se dobrar, que não vai se submeter às leis humanas, que não vai se submeter ao papado. Vamos ler o versículo 8? Todos os habitantes da terra adorarão, mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, será que o seu nome está escrito no livro do Cordeiro? Será que o meu nome está escrito no livro do Cordeiro? Será que o nosso nome está escrito no livro do Cordeiro? Porque aqui na Bíblia diz que somente vai adorar a besta, somente vai se submeter ao papado aqueles que não está escrito no nome no livro do Cordeiro. Queridos, quando você aceita Jesus como seu Salvador único e pessoal, quando você reconhece que Jesus morreu por você e aceita, quando você sabe que Ele perdoa seus pecados, porque você confessa pecados para Ele. Não confesse pecado para homem, mas confesse o seu pecado para Jesus, porque Ele é fiel e Ele perdoa e Ele está lhe chamando. Confesse seus pecados a Jesus, porque está chegando a hora do juízo. Jesus está lhe chamando. Abra a sua Bíblia, abra seu coração para Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, porque quando você aceita, o seu nome é escrito no livro do Cordeiro. E quando Jesus ouve a sua oração, quando Jesus perdoa seus pecados, Ele derrama o Espírito Santo sobre você. Ele grava na sua mente a sua lei, os seus mandamentos. Porque nós não somos salvos somente por guardar os mandamentos de Deus. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador de verdade, você deixa de odiar a lei de Deus e passa a amar e passa a obedecer. E aí Jesus escreve seu nome no livro do Cordeiro. E você não vai se submeter a homem, mas você vai aguardar a bendita esperança que é a volta de Jesus. Jesus está lhe chamando, Jesus está lhe convidando para que você venha, para que você aceite Ele, para que você estude profecia, para que você saiba o que vai acontecer e para que você se prepare, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja, Jesus está vindo buscar seu povo. Você quer fazer parte desse povo? Você aceita Jesus como seu Salvador? Queridos, Jesus te ama. Não esqueça que está chegando o dia de sua vinda. Se prepare, igreja. Se santifique, igreja. Leia a palavra de Deus. Busque a Deus nas madrugadas. Faça jejuns e oração, porque Jesus vai te recompensar. Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto. Jesus te chama. Amém, queridos?